Você achou que nós não teríamos edição do podcast esta semana? Achou errado. Receba as nossas saudações petistas e sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é domingo, dia 21 de maio, e mesmo com 2 dias de atraso, cá estamos nós. Eu sou o Patrick e tomo a conversa junto com você. No episódio de hoje, falamos sobre a decisão da Petrobras em mudar, finalmente, a sua política de preços. Comentamos também a decisão e as discussões em torno da votação sobre o novo arcabouço fiscal. Ouvimos o companheiro Jonatas Moretti, advogado militante do PT no Distrito Federal, e comenta a situação do Poder Judiciário, em particular as mais recentes decisões envolvendo, por exemplo, a cassação de Deltan Dallagnol. E ouvimos ainda a companheira Maria Caramês Carlotto, professora na UFABC, que fala sobre o resultado das eleições do ANDE Sindicato Nacional. E pessoal, a gente começa a edição de hoje do podcast comentando uma notícia muito importante. É que essa semana a Petrobras decidiu mudar a sua atual política de preços. A diretoria executiva da empresa aprovou, na segunda-feira, dia 15, uma nova estratégia comercial para a definição de preços de diesel e de gasolina, e também incluiu um novo valor relativo ao gás de cozinha. A nova política encerra a subordinação dos valores ao preço de paridade de importação. Segundo notícias divulgadas pela própria empresa, a partir de agora, as referências de mercado serão o custo alternativo do cliente como prioridade e o valor marginal para a Petrobras. Também, segundo a empresa, o custo alternativo do cliente contempla alternativas de suprimento por fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos. Já o custo marginal da empresa se baseia no custo das diversas alternativas para a empresa, entre elas a produção, importação e exportação do produto. O presidente da empresa, o companheiro Jean Paul Prats, fez um anúncio ao lado do ministro de Minas e Energia, em que o que ele afirmou foi, em suas palavras, que eles estão abrasileirando o preço dos combustíveis. Mas na real, gente, foi uma decisão muito, mas muito importante. Não à toa, está sendo extremamente atacada pela direita, pela imprensa, por setores do bolsonarismo, por uma razão muito simples. A decisão de equiparar o preço dos combustíveis no Brasil aos preços internacionais foi adotada ainda no governo de Michel Temer. Isso fez com que nos últimos anos o preço dos combustíveis mais do que duplicasse, em alguns momentos quase triplicasse. E isso teve como consequências o aumento da inflação, o aumento dos alimentos, o aumento dos fretes, o aumento de quase tudo. E inclusive o aumento do lucro dos grandes acionistas da Petrobras. Porque era disso que se tratava. Eles desmontaram a empresa, privatizando diversas das suas subsidiárias, privatizando a rede de distribuição, privatizando empresas que conseguiam produzir, por exemplo, insumos fundamentais no nosso país, como é o caso dos fertilizantes, e com o aumento do preço dos combustíveis, aumentava a lucratividade e o lucro não era investido no país, mas era partilhado e distribuído entre os grandes acionistas. Ou seja, desde o golpe de 2016, a Petrobras passou a não mais ser uma empresa que existia para auxiliar e contribuir no desenvolvimento do nosso país, mas para garantir cada vez maiores taxas de lucros para os seus grandes acionistas. Com a mudança anunciada essa semana, uma dessas frentes é atacada e, portanto, nós passamos a ter a possibilidade de uma redução real no valor dos combustíveis e, como consequência também, uma redução no valor dos fretes, uma redução no valor do custo de vida
de boa parte da população. Acontece que isso é uma coisa, e o presidente Lula celebrou, assim como todos nós nas redes sociais, foi muito, mas muito importante essa decisão, que ele inclusive tinha feito como uma promessa de campanha, que nós defendemos o tempo inteiro na Petrobras, que sirva ao povo brasileiro e é um projeto nacional de desenvolvimento e de soberania. E convenhamos, este passo é importante, mas não pode parar por aí. É preciso que a Petrobras volte a cumprir o seu papel como peça, como engrenagem desse processo de desenvolvimento. Portanto, a gente tem que enfrentar e desfazer boa parte daquilo que foi feito desde o golpe de 2016. Desfazer a política de preços faz parte, mas é preciso fortalecer a empresa. Precisamos retomar e ter iniciativa para ampliar a capacidade de refino aqui no Brasil, voltar a ter rede de distribuição com capaz de competitividade de preço na bomba, entre diversas outras medidas. Inclusive, convenhamos, avaliar e rediscutir para anular e desfazer as criminosas privatizações de diversas subsidiárias. A gente voltar a ter, por exemplo, condições de produzir fertilizantes no nosso país. Fundamental o passo dado pela Petrobras, que assim continue, porque muito mais deve ser feito. Bom, além disso, essa semana, além dessa boa notícia, nós tivemos o avanço na Câmara dos Deputados do projeto enviado pelo governo relativo ao novo arcabouço fiscal. Voltamos a falar nesse assunto porque, como a gente já tinha dito que provavelmente iria acontecer, as discussões na Câmara dos Deputados levariam a uma piora do projeto. Razão pela qual, na nossa opinião, teria sido muito importante que a versão enviada pelo governo tivesse sido um pouco mais ousada, digamos assim. Acontece que agora, na discussão com o relator, pela pressão de diversos setores, alguns itens do projeto estão sendo alterados. Por exemplo, em relação aos contingenciamentos, que eram trimestrais e facultativos na proposta enviada, na do relator volta a ser bimestral e obrigatório, como prevê a lei de responsabilidade fiscal. Além disso, diferente dessa proposta, limita a um percentual diferente das despesas discricionárias. Muda as questões relativas às exceções, como os gastos com a educação, com os pisos, altera alguns daqueles parâmetros fixos que a proposta previa e, bom, grandes discussões em relação aos gatilhos. Convenhamos, a direita está agindo para fazer com que o novo arcabouço fiscal se torne um teto de gastos 2.0. É fundamental que a bancada do PT e que o governo atuem nesse debate para impedir que isso aconteça. A proposta do novo arcabouço fiscal foi desenhada para enfrentar uma situação de crise deixada pelo bolsonarismo e também pelo governo do Michel Temer. O teto de gastos era um absurdo que impede que o governo realize investimentos e trate, por exemplo, de políticas anticíclicas que sejam capazes de enfrentar momentos de crise e tirar o país de situações de crise. O novo arcabouço fiscal, portanto, tem que ter mecanismos para isso, para garantir que o Estado possa realizar grandes investimentos. Os chamados gatilhos, esses chamados parâmetros, criam grandes dificuldades, porque, como a gente falou aqui várias vezes, estão associados à arrecadação. E o que está sendo colocado agora é que, caso a expectativa de arrecadação não seja cumprida, a cada ano o governo não possa realizar medidas de investimento. Ou seja, cria um problema crônico de curto, de médio e de longo prazo. De tal maneira, gente, que devemos continuar acompanhando com muita atenção as discussões em torno do novo arcabouço fiscal, que vai ser votada, ao que tudo indica, na próxima semana. E essa votação tem que ser acompanhada pela esquerda como um todo, com muitíssima atenção e com mobilização, sob pena de, não sendo impossível,
boa parte da direita conseguir arrancar aquilo que deseja e esse novo arcabouço ter, sim, em alguma medida, uma cara de teto de gastos 2.0. E fechando aqui essa parte inicial do nosso podcast, reforçar a necessidade de mobilização para combater, enfrentar e derrotar a extrema-direita, que está se articulando agora e conseguiu uma grande vitória ao indicar os membros da CPI que vai investigar o MST. Bom, não vai ser a primeira vez, essa já vai ser pelo menos a terceira vez em que setores da direita, ligados ao agronegócio, ao latifúndio, tentam, por meio de CPIs, perseguir o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E dessa vez o relator da CPI vai ser ninguém mais, ninguém menos do que o Ricardo Salles, aquele mesmo lá do Deixa a Boiada Passar. Portanto, além da presença do Salles, tem outras figuras como Kim Kataguiri e Companhia Limitada que vão estar presentes nessa CPI, que vai se tornar, portanto, um grande palanque de perseguição aos movimentos sociais, de perseguição aos trabalhadores e trabalhadoras e às causas e pautas da classe trabalhadora. Evidentemente, que também vão atacar intensamente o governo. Por essa razão, muita atenção da nossa parte para que essa arena tenha a devida atenção. A CPI não deveria ter sido criada. O MST deveria ter recebido desde o início todo o apoio e atenção, tanto no parlamento quanto do governo. Agora, com a CPI instalada, e a gente consiga fazer o devido enfrentamento, a bem da verdade, para derrotar as diversas fake news que vão ser divulgadas, as acusações e mentiras que vão ser propaladas, para que a gente consiga enfrentar e derrotar esse setor da direita também na sua própria arena. E dito isso, pessoal, a gente vai escutar agora o companheiro Jonatas Moretti, advogado, militante do PT no Distrito Federal, que fala um pouquinho para a gente sobre a situação do Poder Judiciário nesses pouco mais de 5 meses do governo Lula e as mais recentes decisões envolvendo, por exemplo, a cassação do mandato do Deltan Dallagnol. Olá, camarada Patrick e demais camaradas do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Bem, Patrick, mudaram-se os ares da política nacional em um processo que, para mim, da vitória do Lula, houve uma vitória da política sobre a antipolítica e os outsiders. Apesar disso, uma coisa não mudou, e foi a intensa participação do Poder Judiciário, com destaque ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral no centro da arena política. Essa continuidade de excessivo protagonismo do judiciário na esfera pública nos coloca em um dilema que, no mínimo, deve fazer parte de nossas reflexões. Que é verdade que o judiciário foi importante de contenção ao fascismo e um importante alicerce garantidor de nossa democracia, é verdade também que parece não querer ou não se preocupar em conter ou limitar os seus poderes. Se é verdade que politicamente são decisões que favorecem o nosso campo político, também é verdade que vão se criando precedentes que, cedo ou tarde, também podem ter o seu canhão virado para o campo progressista e democrático. É neste contexto que, ao meu ver, se enquadra a decisão que retirou o mandato, concedido por mais de 340 mil paranaenses, nós querendo ou não, ao político de extrema-direita Deltan. E faço essa reflexão por 2 fatores. O primeiro, que não tem necessariamente relação com a decisão judicial, mas que é o problema da própria legislação utilizada na fundamentação da decisão. Eu sou daqueles, Patrick, que são críticos à lei da ficha limpa e não vejo com bons olhos que tal proposição legislativa tenha vindo do nosso atual ministro da Justiça, e isso seja motivo de comemoração ou até de piada. Não nos esqueçamos que tem magistrado, como o juiz de Amazonas Valoar, que está com suas redes sociais derrubadas há mais de 6 meses, com procedimentos disciplinares preparatórios, que não são necessariamente pagos em curso. Então, ele também será ficha suja caso amanhã queira se candidatar. O segundo é o aspecto técnico da decisão, que tem como principal argumento uma presunção, ou seja, presumiu-se que Deltan antecipou sua exoneração para fugir de eventual abertura de parte. Não me parece necessário rememorar tantas e tantas decisões baseadas em presunções
das quais fomos alvos. Claro que o debate específico sobre o Deltan é complexo e tem muita gente que eu respeito e admiro que defende com segurança a decisão. Mas a minha reflexão, Patrick, que quero compartilhar com os ouvintes é a seguinte: nós vamos, por mais um ciclo político, sermos engolidos pelo poder judiciário, vendo o poder menos controlado, menos democrático, menos participativo, ser atrofiado com poderes cada vez maiores, sem nenhuma reflexão. Passa-se mensalão, petrolão, passa-se lava-jato, um ex-presidente da República preso e impedido de concorrer, e a reforma do judiciário não vai mais entrar em nossa pauta de discussão. Vamos, mais uma vez, assentar sem maiores reflexões e sem quase nenhuma incidência nova ou novas escolhas para o Supremo Tribunal Federal? Eu penso que não, e acho que essa discussão deve começar agora, mesmo o judicial estando parcialmente e circunstancialmente a nosso favor. Valeu, Moretti. Obrigado, companheiro. E, gente, na semana passada ocorreram as eleições para o ANDES, Sindicato Nacional das Docentes da Educação Superior. Para comentar o resultado da eleição, a gente vai escutar agora a professora Maria Caramês Carlotto, da UFABC, que também compôs a Chapa 3 Renova Andes. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Aqui quem está falando é Maria Carlotto e eu estou gravando esse áudio para vocês para falar sobre as eleições que ocorreram no último dia 10 e 11 de maio para o Andes-Sindicato Nacional. Primeiro, para quem não sabe, o Andes-Sindicato Nacional representa os professores e professoras de ensino superior público nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. Na base desse sindicato estão hoje aproximadamente 66 mil professores e professoras nesses 3 níveis, né, de ensino superior público, dos quais 65 mil estavam aptos para votar na última eleição do dia 10 e 11 de maio. Vejam, a primeira coisa que chama atenção é que realmente é um sindicato com uma taxa de sindicalização baixa. Poderia ter muito mais filiados do que tem atualmente. Mais grave do que isso é o número de filiados que vem caindo rapidamente nos últimos anos. Para a gente ter uma ideia, em 2018 eram 70 mil filiados e agora, 5 anos depois, 2023, 65 mil. Nas eleições do dia 10 e 11, votaram 16 mil professores. Então, vejam, é um sindicato que tem uma base enorme, poucos sindicalizados e menos ainda que participaram da eleição. Isso já indica que um sindicato tem problemas de condução. E foi por isso, reconhecendo isso, que um grupo de professores, entre os quais eu me incluo, organizou, a partir de 2016, um movimento chamado Renova Andes. O Renova Andes foi criado no contexto ali do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff, se opondo à maneira como o Andes lidou com esse processo político de enormes consequências. Basicamente, na época, o Andes era afiliado a uma central sindical chamada CSP com Lutas e adotou uma posição, que era da CSP com Lutas, de não só não reconhecer o golpe, como, inclusive, apoiar a ideia do fora todos, né? Fora Dilma, fora Temer, fora Cunha, como se fossem todos a mesma coisa. Numa ideia de criticar o que eles chamavam de um governo de conciliação de classes, eles insistem muito nessa tese. Eles se opuseram a todos os governantes, enfim, inclusive a presidenta Dilma Rousseff, e com isso adotaram uma posição mais forte, mais combativa contra o golpe. Isso gerou uma revolta muito grande entre os professores, porque a gente sabia que as consequências daquele processo seriam um ataque muito vertiginoso às universidades e institutos de ensino superior público, como de fato aconteceu, né? Só para a gente ter uma ideia, o último reajuste salarial que os professores do ensino federal tiveram foi dado pela presidenta Dilma em 2015. E agora, né, com a eleição do presidente Lula, que a gente voltou a ter reajuste salarial. Nós passamos 6 anos sem nenhum reajuste, né? Nenhum reajuste dado nem no governo Temer, nem no governo Bolsonaro. Isso é só o topo do iceberg, né? Teve corte de verbas, estacionou completamente o processo de expansão das universidades, fora os ataques, né, as intervenções, os ataques simbólicos que aconteceram nesse período. Então, a gente já sabia que isso aconteceria. Então, gerou uma revolta muito grande entre os professores e professoras de ensino superior, o Andes não adotar, que era o nosso sindicato, uma postura mais veemente
né, naquele contexto em relação a esse processo. Bom, a partir então de 2016, foi criado o Fórum Renova Andes e ele se candidatou às eleições de 2018, obtendo 45% dos votos. Depois, na eleição de 2020, que acabou acontecendo durante a pandemia, num modelo virtual muito complicado, onde a taxa de votação caiu muito, de 16 mil para 12 mil participantes, votantes, né? Onde a gente também teve 45% dos votos. E agora, em 2023, novamente, a gente participou da eleição com uma chapa, né? Renova Andes, na qual eu era candidata a vice-presidente. O candidato a presidente era o Pasquete, Luiz Antônio Pasquete, professor da UNP. Bom, dessa vez, eram 3 chapas concorrendo. A chapa 1 representava a atual diretoria, que é a mesma dos últimos 24 anos, inclusive a que estava nesse processo de 2016 que eu mencionei. A chapa 2 era um racha dessa diretoria, porque uma das consequências da criação do Renova Andes e da força que o Renova Andes adquiriu foi justamente a desfiliação do Andes da CSP com lutas aprovada no último congresso, ocorrido em fevereiro no Acre. Essa era uma posição que o Renova Andes defendeu muito nos últimos anos e que a chapa 1 acabou, por motivos eleitorais, aceitando, apoiando essa desfiliação. E quem não concordava com isso, né, um setor muito ligado ao PSTU, e, enfim, saiu da diretoria e criou a chapa 2, que também participou da eleição. E tínhamos nós, o Renova Andes, que era a chapa 3. Bom, as eleições, como eu mencionei, ocorreram no dia 10 e 11, e a campanha eleitoral foi muito marcada por controvérsias ligadas à relação entre a diretoria do Andes, a chapa 1, e a comissão eleitoral. Bom, primeiro, a comissão eleitoral ela é eleita em congresso, mas ela tem representantes das chapas, e no congresso se inscreveram 4 chapas. Só que a chapa 4 acabou não confirmando a sua inscrição, o que fez com que se chamasse, ao invés do representante da chapa 4, o suplente, né, também eleito em congresso, o que deu uma força muito grande para a chapa 1 dentro da comissão eleitoral. Além disso, a presidente da comissão eleitoral é a presidente do Andes, que era a professora Rivânia Moura, que era apoiadora da chapa 1. Então, a comissão eleitoral ela era muito próxima, né, dos interesses da chapa 1. E ela atuou muito nesse sentido durante o processo eleitoral, gerando uma enorme polêmica. Para resumir muito, aconteceram 3 coisas que foram muito decisivas na eleição. A primeira é que eles tentaram impugnar a chapa 2, né, porque entendendo que eles se beneficiariam dos votos dessa chapa, eles tentaram impugnar por um motivo totalmente extemporâneo, alegando que uma das candidatas estava inadimplente. Isso foi feito fora do prazo regimental, gerou uma reação muito grande e eles acabaram recuando dessa posição, até porque a chapa 2 entrou na justiça e ganhou o direito de concorrer plenamente. Mas enquanto esse processo correu, a chapa 2 foi suspensa e não pôde fazer campanha. Então isso já gerou um enorme debate durante a eleição. Outro acontecimento muito cheio de consequências foi que se resolveu excluir a posteriori, né, ao direito de votação na UFSCar e na UFMG, que eram 2 colégios onde a chapa 3 era muito forte e 2 colégios muito grandes. Bom, a razão era que, em tese, a UFSCar e a UFMG não seriam base do Andes, porque tinham saído, estavam inadimplentes. Até aí tudo bem. Só que outras universidades, na mesma situação, realizaram eleições normalmente, porque só o FMG e a UFSCar não poderiam. Mais grave ainda, porque o candidato a presidente da chapa 1, Tasso Seferian, é professor da UFMG. Então, veja, ele pôde ser candidato, mas não pôde votar em si mesmo. Então, isso também gerou muita consequência. E para fechar, na última semana da eleição, eles resolveram mover um processo contra a professora Elisa Guaraná, que é da nossa chapa 3, por fake news. E detalhe, né, há um regimento de fake news que estabelece que fake news é propaganda feita pelas chapas com intenção, por razão falsa, duvidosa, informação falsa. Bom, não foi nada disso que aconteceu. A Elisa Guaraná, durante um debate, deu uma informação errada, foi corrigida, pediu desculpas, caso encerrado. Mas eles entraram no processo, nos puniram às vésperas do processo, pedindo que a gente colocasse em todas as nossas redes uma carta, enfim, uma explicação da chapa 1. Isso não foi feito porque não havia cabimento
porque a gente não tinha divulgado nas nossas redes, como chapa, nenhuma informação falsa que eles estariam corrigindo com aquele direito de resposta. Bom, isso foi muito polêmico. A eleição aconteceu num clima de muita tensão. Como eu falei, votaram 16 mil pessoas e a chapa 1 ganhou por 300 votos de diferença. Isso mostrou que a exclusão da UFSCar e da UFMG teve muitas consequências, né? A gente entrou com um recurso pedindo uma votação complementar nesses 2 colégios, não fomos atendidos e se confirmou a vitória da chapa 1. Bom, a gente continua na luta. Domingo vai ter uma plenária da chapa 3 para a gente discutir os próximos passos para construir um ANES democrático. Obrigado, professora Maria Carlotto. Todo o nosso apoio e reconhecimento pela importantíssima batalha travada por cada um e cada uma que participou da chapa e que votou também na chapa 3 Renova ANES. Gente, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Mas faço o convite para que na segunda-feira, dia 22, assistam ao programa Antivírus, na segunda-feira com a participação da Natália Sena e também comigo. A gente se reencontra lá, saudações petistas e até mais.